Capítulo 11 Tumaki-maki Tumaki-maki. Um fio fino e branco está preso às minhas duas patas dianteiras. Ele esticou quando puxei a parte externa. Ele retorna gradualmente ao seu comprimento original quando relaxo minhas forças. E tornou-se como uma borracha exatamente como planejado. O que eu estou fazendo? Como agora sei que tópico de aranha era uma habilidade, comecei a experimentar o fio de aranha de várias maneiras enquanto aumentava minha proficiência em habilidades. Até agora, só usei meu fio para fazer meu ninho e conter minha presa. É por isso que não entendo muito dos meus fios, embora quem os produz seja eu mesmo. Sair da minha casa e subir de nível. Impossível. Embora eu tenha ficado animado quando subi de nível, seria impossível se eu pensasse com calma. Bem, pense nisso. Você acha que uma mulher boa em jogos pode vencer uma luta de verdade? Impossível. Mesmo que meu corpo seja um monstro, não faz sentido se a pessoa que o move estiver carrancuda. Quanto a mover um corpo no real e no jogo, é como o céu e a terra. No jogo o personagem não se cansa, mas na realidade você fica cansado pelo quanto se move. Além disso, eu só fui à escola na minha vida anterior era apenas uma criança fraca e sem força física. Acho que seria difícil lutar contra um monstro genuíno que vive com seu instinto selvagem. Embora não seja como se eu não pudesse fazer isso, mas falhando morto. Quero evitar uma escolha tão arriscada. Se for esse o caso, esperar que uma presa lamentável seja apanhada na rede tem uma taxa de vitória mais elevada. Eu acho que isso é muito mais eficiente e seguro do que vagar sem rumo pela masmorra. Algum dia, acho que vou sair de casa, mas isso só aconteceria depois que eu subisse mais de nível até chegar a um certo ponto. Embora eu tenha usado um personagem tão absurdo no jogo online, em outros RPGs, subir de nível no início do jogo é meu estilo de jogo. Continue nivelando e derrotando um chefe enquanto cantarola. Especialmente agora, que minha vida está em jogo, devo agir com cuidado até ter confiança para vencer outros monstros. Como parte do aumento de nível agora, estou tentando aumentar minha proficiência na habilidade Speed Triad. Agora que penso nisso, esse fio de aranha é como minha tábua de salvação. Estremeci ao pensar que ainda vagaria pela masmorra se nunca voltasse para casa. Nesse caso, provavelmente eu já estaria morto, não é? É impossível descansar tranquilamente e também é impossível capturar uma presa. É tudo graças ao fio da aranha que estou vivendo confortavelmente agora. Ao pensar nisso, aumentar o nível do meu fio de aranha é a principal prioridade por enquanto. Não sei o que vai mudar se o seu nível aumentar, mas definitivamente não será uma perda. Bem, pensei que deveria descobrir a propriedade do meu tópico enquanto estou nele, então verifico isso de várias maneiras. Comecei a produzir linha e verificar o ajuste de espessura, aderência, resistência e elasticidade. O ajuste da espessura foi consideravelmente fácil. Quando pretendo produzir linha fina, foi produzida uma linha bastante fina. Embora seja impossível torná-lo invisível, foi possível torná-lo tão fino quanto um cabelo. Nesta masmorra escura, deveria ser difícil ver até mesmo esse fio. No entanto, o resultado do experimento de resistência que descobri foi que quanto mais fino o fio, mais fácil ele se quebra. Bem, isso por si só não pode ser ajudado. Se penso normalmente, é óbvio que fica mais fraco. Se o nível subir, poderá aumentar sua força. Vamos colocar algumas expectativas nisso. Pelo contrário, a força aumenta quando eu engrosso. O barbante mais grosso que posso produzir agora tem cerca de 2 centímetros de diâmetro. Como uma corda normal. Bem, essa é a espessura máxima que posso produzir no momento, mas posso torná-la mais grossa se amarrar os fios em um feixe. Mas demora um pouco. Lamento não ter feito a experiência de adesão. É verdade que todos pensavam que os fios de aranha eram adesivos, mas, para ser sincero, também existem os fios não adesivos. A razão pela qual a aranha não fica presa em sua própria teia é porque ela sabe como usá-la corretamente. Escave esses dados, refazendo-os até a N0 verbinho. Eu entendi isso depois de fazer meu ninho com instinto. Bom, para saber mais sobre isso, fiz experiências e acabo me enredando nos meus próprios fios. 1. Para saber o uso adequado dos dois tipos de fios, foi necessário me enredar nos meus próprios fios. Eu sou um idiota porque fui pego pelos meus próprios fios. Fiquei impaciente. Na verdade, eu não sabia que o poder adesivo pode ser reduzido mesmo depois que o fio foi solto e quase morri ao ser pego pela minha própria armadilha.
O poder adesivo pode ser alterado até certo ponto se a linha ainda estiver conectada à minha parte inferior. Depois disso, tentei mudar o poder adesivo do fio que se separou da minha parte inferior e o resultado foi que só consigo mudar um pouco. Eu me recomponho e confirmo a força. É fraco se for fino, se for grosso, é mais forte. Mas não sei até que ponto de poder ele pode suportar. O que eu quero dizer? Quando eu uso sua força ao máximo, não consigo cortá-la, não importa quanta energia eu use. E o mais assustador é que não consigo nem cortar com minhas presas. Se algo fosse emaranhado por esse fio, então não deveria ser capaz de escapar. Bem, pode haver monstros muito mais fortes do que o que possam arrancar meu fio. Portanto, o excesso de confiança é um tabu. E por último foi o resultado do experimento de elasticidade. Atualmente, eu tinha uma corda ficando esticada. E este fio de borracha parece ser bastante útil. Parece que posso fazer uma tipoia simples amarrando-a com uma pedra. Além disso, parece que é útil de várias maneiras. Estou muito satisfeito com os resultados experimentais. Mas mesmo eu usando tanto fio, seu nível não aumentou. Além disso, ocorreu um problema que não pode ser ignorado. Quanto mais fio eu produzo, mais energia eu uso. Em outras palavras, estou com muita fome agora, apesar de não ter passado muito tempo desde que comi o sapo. Não é como se eu odiasse essa taxa de consumo, mas se eu quiser usar muitos fios da próxima vez, é melhor encher meu estômago antes de fazê-lo, porque parece perigoso. Comentários do capítulo do relatório. Capítulos se distoriam. O dia em que a vida diária terminou naquele dia, foi apenas um dia comum. Vou para a escola, como com os amigos, assisto às aulas, jogo quando volto para casa, como, tomo banho e depois durmo. Deveria ter sido um dia tão comum. Naquele dia, esfreguei os olhos sonolentos e fui para a escola. É tudo porque joguei online até tarde da noite ontem. Felizmente, consegui participar da mesma festa com Baldsan e toquei a noite toda. O Baldsan que mencionei agora é um jogador famoso no jogo online que jogo. Assim como o nome, uma pessoa que usa um velho careca e rude como avatar, um jogador livre que joga fora o romance e controla um personagem tão incrível com técnica habilidosa na linha de frente. Pelo fato de ele nem conversar, muitos jogadores se sentiram atraídos por ele. É inevitável que eu esteja animado porque posso jogar com o famoso Baldsan. Ao chegar na escola, suprimo meu bocejo e entro na sala de aula. Manhã bom dia Su. O que há de errado? Você parece sonolento. Saúdo meus amigos que são Sasajima Kyo e Ozima Kanata. Ambos jogaram o mesmo jogo online que eu, é isso que os chamados camaradas de jogo. Ou se fique surpreso. Ontem, formei uma festa com Baldsan seriamente. Sério. Quase completamos a missão graças a ele. Uau! Seriamente. É isso? Aquele que eu deixo depois disso. Joguei com Kanata até a metade. Mas ele desconectou porque já é tarde da noite. Droga. Se assim for, eu deveria ter perseverado um pouco mais. Kanata parecia ser realmente frustrante. Mas se Kanata não saiu da festa, não poderei brincar com o Baldsan. Como foi? Olhando atentamente para Baldsan. Questionado por que olha. Lembrei-me da figura galante de Baldsan. Isso não é humano. Evitando a magia da bruxa Bezbel enquanto avança. Você acredita nisso? Bezbel Witch é um chefe em uma masmorra de alto nível e esse sujeito é bastante duro. Na internet foi chamado de outro jogo barragem devido à sua quantidade exorbitante de ataque mágico que pôde disparar em rápida sucessão. O ponto problemático deste chefe é que sua magia não tem fim. Não há oportunidade de atacar e se você sair sozinho, ele continuará disparando magia. Normalmente, você aumentaria a defesa mágica e depois atacaria com a resolução de morrer juntos, ou usaria escudos para os que estavam atrás e continuaria disparando magia contra eles. Mas aquele Baldsan, ele atacou direto pela frente, evitando cada magia disparada e pulou em direção ao seu seio e cortou-o. Isso foi surpreendente. Abri bem a boca olhando para a tela do jogo. Como esperado do Baldsan. Parece o outro nome dele, e Daten não é apenas para um show. Não há como alguém se mover tão rápido sem algumas habilidades. No final das contas, são necessárias habilidades para realizar tal movimento. Kanata disse isso enquanto batia no próprio braço. Certamente, mesmo com o mesmo status e equipamento, não acho que possa fazer a mesma coisa que Baldsan. Eu quero ficar melhor. Quero nivelar depois do que as aulas terminarem.
Claro, eu também concordo. Vamos treinar em algum lugar mais difícil. A campainha tocou depois que encerramos nossa conversa. Nós nos separamos e sentamos em nosso próprio lugar, sem saber que a promessa não será cumprida. Comecei a me preparar para a aula depois que eu me sentei e percebi que meu estojo não estava na bolsa. Pensando bem, lembrei que usei para resumir as informações do jogo em um caderno. Provavelmente esqueci de colocá-lo dentro da bolsa. O que está errado? A pessoa que reagiu foi a Zebica, a garota que estava sentada ao meu lado. Esqueci de trazer meu estojo Ariaria. Não pode ser, ajudado. Vou emprestar o meu para você. A Zebi diz isso e entrega uma lapiseira e uma borracha. Trace seu caminho de volta às origens desta substância em N0 Vrubin. Desculpe o mu. Eu farei com que você me compre um doce, então não é de graça. Eu aceito isso enquanto sorriu ironicamente e aceno com a mão. Da mesma forma, não saber que esta era mais uma promessa que não pode ser cumprida. E então, essa hora chegou. Foi durante a aula de língua japonesa. Eu estava com sono. Eu estava lutando contra a sonolência intensa. Na frente, de pé na plataforma, estava uma professora pequena chamada pelo apelido, Okachan, que lia em voz alta o kanji do livro didático. A maioria dos alunos está mudando sua linha de visão para o livro sobremesa. Eu sacudo minha sonolência desesperadamente e, involuntariamente levantei minha cabeça. Diante dos meus olhos estava a figura de uma estudante sentada no banco da frente esquerdo. Foi a pessoa chamada Ryoko. Não é o nome verdadeiro dela. Criança de terror real. Ryoko, para abreviar. Ela é uma mulher estranha, muito magra, com o rosto pálido e sempre com uma expressão sombria. Não quero falar muito mal de tal pessoa, mas um sentido incompatível fez isso de qualquer maneira, mesmo que eu entenda. Ryoko cochilou corajosamente como se estivesse me ridicularizando, que lutava contra a sonolência. Embora me sinta desagradável, retiro minha visão dela. Pronto, isto estava lá. Foi uma rachadura. Provavelmente fui o único que percebeu isso nesta sala de aula. Exatamente no meio da sala de aula, acima, apareceu uma rachadura onde não deveria haver nada ali. Não havia outras palavras para descrevê-lo, exceto uma rachadura. Além disso, o tamanho aumentou gradualmente. A rachadura parece que vai quebrar a qualquer momento. Mesmo se eu visse, não poderia fazer nada enquanto olhava estupefato. O resultado provavelmente não mudaria mesmo se eu fizesse alguma coisa. A rachadura quebrou grandiosamente. Ao mesmo tempo, senti uma dor terrível, e nós morremos. Capítulo 12. Uma reunião comovente, risos. Estou com fome. Mas se não houver nenhuma presa na minha teia, então comer será impossível. É inevitável, então vou dormir por enquanto. Preciso dormir para preservar minha resistência. Não é que eu seja preguiçoso. Justamente quando pensei que poderia dormir o quanto quisesse, acabo acordando à força. Isso ocorre porque há uma vibração transmitida através dos meus fios. Uma presa foi capturada. Minha alegria se transformou em impaciência imediatamente após saber disso. Conheço muito claramente o estado da minha web conectada pelos meus threads. Foi uma sensação diferente de antes. Algo está tocando a web. É certo. Não está preso na web. Afinal, está se movendo na web. Impossível. Embora eu tenha pensado antes que poderia haver alguém que pudesse avançar na web, mas não esperava que alguém pudesse se mover com calma na web. Fiquei confuso devido à situação inesperada e já era tarde para começar a me mover. Já subiu na web e está invadindo minha casa. Isto é mau. Embora eu tenha decidido que quando houvesse alguém que pudesse avançar na web, eu escaparia sem hesitação, mas estou enfrentando isso agora. Eu fui descuidado. Como meu cérebro não funciona bem logo depois de acordar, fico confuso. Esta é a primeira vez que sinto o perigo da minha vida desde que estou em minha casa. Pequeno Taratecto Minora que apareceu foi a mesma aranha que eu. Por ser da mesma espécie, rompeu minha teia sem dificuldade. Olá, irmão. Nota: ela usa inglês aqui. Acho que esse cara provavelmente é meu irmão. Mas não sei se é um irmão mais velho ou uma irmã mais velha ou um irmão mais novo ou uma irmã mais nova. Um reencontro comovente com meu irmão separado por toda a vida. No entanto, há perigo para a minha vida. Espere. Acalmar. Ainda não está decidido se esse cara é inimigo ou não. Mesmo que eles estivessem atacando um ao outro depois de nascerem, isso poderia me ignorar por causa do nosso
Relacionamento como irmãos. Pequeno. Chá. Ah, é um inimigo. Mas está apenas me ameaçando e ainda não me atacou. Parece que está olhando por aqui. O que devo fazer? Fugir não parece ser o melhor plano. A mesma espécie que eu. Isso significa que ele tem as mesmas habilidades físicas que eu. Até agora consegui chegar a esse ponto com minha velocidade de corrida, mas não há garantia de que conseguirei fugir de alguém que tem a mesma velocidade que eu. Além disso, estou preocupado com minha segurança se posso fugir disso. Porque o exterior está repleto da ameaça do monstro. No meu atual estado de fome, escapando a toda velocidade, consumindo toda a minha resistência, ficarei inseguro se for sair de casa. Construir uma casa nova vai me desgastar e acima de tudo é preciso procurar uma boa localização. Exausto, vagar em busca de tal local é uma ação suicida. É assustador quando penso nisso. Então, exatamente o que devo fazer? Claro que só falta derrotar esse cara. Posso fazer isso. Tenho um palpite de que estou em ligeira desvantagem. Por serem da mesma espécie, não deveria haver toda a diferença nas habilidades físicas. No entanto, isto é, se o nosso nível for o mesmo. Se esse cara nasceu na mesma época que eu, então não deveria haver muita diferença em nosso nível. Talvez o mesmo nível ou talvez um nível superior. Porque esse cara viajou de fora e chegou até aqui. Eu deveria pensar que seu nível é mais alto que o meu. A pior possibilidade é que esse cara tenha nascido antes de mim e seja veterano. Nesse caso, seu nível deveria ser muito mais alto que o meu. Atingiu um nível em que pode avançar com ousadia no lugar para onde estou indo no futuro. Embarque em uma missão até a formatura em N0V número BIM não há chance de vencer. De qualquer forma, é uma luta de vida ou morte. Se for esse o caso, não pensarei mais na força do meu oponente. Eu farei o meu melhor. Se ainda for inútil, então é apenas o fim da curta vida desta aranha. Embora eu não queira morrer, este mundo tem reencarnação, então não é como se eu pudesse abandonar o conceito de mundo após a morte. Vamos me resolver. Eu me concentro para a luta. Eu limpo meus pensamentos. Fixo meus olhos apenas no inimigo. O inimigo e eu parecemos entender que nós dois estamos prontos para lutar, então estou pronto. As costas ligeiramente inclinadas. É como se fosse o início de uma corrida de aproximação. O inimigo salta vigorosamente exatamente como eu previ. Ele pulou. Olhei com pena para meu inimigo, que atualmente está no ar brandindo suas garras. Dou um passo para trás enquanto solto os fios em direção ao inimigo no ar. Esse cara fez a escolha errada. Ele escolheu pular no ar e atacar com suas garras em vez de usar nossa maior arma, as presas venenosas. O ataque de garra também não é ruim. Embora não seja ruim, você deve usá-lo apenas para contenção. Não é adequado usá-lo como arma principal. Nossa arma são os fios e as presas venenosas. Não serei derrotado por esse cara que não entendeu. Meu irmão que foi pego facilmente no ar. Ele ficou preso nos fios e caiu no chão. Eu corro imediatamente. Chomp. Eu mordo seu corpo com minhas presas venenosas impiedosamente. Assim como eu, esse cara deveria ter resistência a veneno, mas tal coisa não importa. Quando está restringido pelos fios, o resultado da luta já está decidido. O que resta é que só preciso injetar mais veneno para superar a resistência ao veneno. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Poison Fang LV2 tornou-se Poison Fang LV3. A habilidade Presa Venenosa subiu de nível provavelmente devido ao fato de eu continuar injetando uma grande quantidade de veneno na aranha. Na mesma época, meu irmão parou de se mover. Não vou te esquecer, irmão. Como o idiota que invadiu minha casa pela primeira vez. Comentários do capítulo do relatório. Capítulo 13. Recebi um título vergonhoso. Consegui passar facilmente pelo ataque do meu irmão. Fui salvo porque esse cara era estúpido. Praticamente, seria perigoso se fosse uma luta séria. Consegui captar minha característica até certo ponto. Dado que não posso confirmar meu status como um jogo, acho que posso julgar minha habilidade de forma objetiva. Considerando a partir daí, minha maior arma são meus fios e presas venenosas. Contenho com meus fios e acabe com minhas presas venenosas. Esta é a minha combinação vencedora invencível. Pelo contrário, minha derrota é decidida quando o combo se mostra inútil. Isso é tudo para mim, e não isso, para nós, aranhas. Fios e presas venenosas são armas importantes. Este estúpido agressor não entendeu nada. Eu
que era da mesma espécie do meu oponente, previ o resultado da luta que venceria aquele que primeiro contivesse o oponente. Portanto, o que restou foi como conter o adversário com os fios, porque essa estratégia é o cerne da luta e ainda assim o resultado é essa bagunça. Se jogando sem nenhuma medida, você é um idiota. Você é estúpido. Você realmente quer morrer? Ah, já está morto. Em vez disso, como esse tolo conseguiu sobreviver até agora? Estou começando a admirar aquele idiota agora. Os monstros fora da minha casa, para ser franco, não acho que posso vencer esses monstros, como esse cara sobreviveu até agora. Bem, não há como pensar nisso e aquele cara já está morto. Você deveria saber que tipo de fim esse cara morto terá no meu território, certo? Eu estou faminto. Embora tenha uma aparência nojenta, já joguei fora minha mente tímida quando comi o primeiro sapo. Irmãos. E daí? Originalmente, é uma espécie que ataca uns aos outros. Portanto, itadakimasu. Obrigado pela deliciosa refeição. Embora pareça assim, era mais delicioso que o sapo. Afinal, é isso? Será porque o sapo tem veneno e ácido? Bem, era melhor que o sapo, embora não tenha mudado que isso não era delicioso porque tinha veneno. Quando estava relaxando, ouvi uma voz mecânica que era a voz do céu. Condições atendidas. Título Grossfeder foi adquirido pelos efeitos do título Grossfeder. A habilidade resistência a veneno LV1 resistência à corrosão LV1 foi adquirida. Resistência a veneno LV1 foi unificada em resistência a veneno LV3. Condições atendidas. Título Blow Relative Ether foi adquirido pelos efeitos do título Blow Relative Ether. A habilidade Tabou LV1 Heresia Magic LV1 foi adquirido o quê? Ei, o que é isso? Cada vez que ouvia a voz do céu, ficava sempre surpreso, mas desta vez, em vez de surpreso, fiquei pasmo. O que é um título? Por que não me acalmo agora? Quando se trata disso, produzo fios para acalmar. Eu produzo os fios corretamente e enrolo e faço uma bola de pelo branco. Me acalmei um pouco. Bem, título. É isso? Aquele que recebo depois de conseguir uma condição especial? Embora possa ser assim, mas os que adquiri não eram outros senão algum título vergonhoso e grotesco. Trace seu caminho de volta às origens desta substância em N0 Vlbin. O título Grossfeder é apenas um insulto e não um título. Comedor relativo de sangue. Com essas palavras, definitivamente não é bom. Outras pessoas não conseguem ver isso, certo? Se o nível de avaliação for alto, é provável que seja visto. Uau, se fosse para ser visto, então definitivamente não seria bom. Bem, eu sou um monstro e estaria morto antes que meu título fosse visto se fosse visto por um humano. Mas se eu ignorar as palavras, os efeitos dos títulos não são bons. Porque adquiri 4 habilidades com isso. Porque eu tenho a resistência ao veneno desde o início e a julgar pelas palavras da voz do céu, isso foi adicionado à minha proficiência em habilidades. É inconveniente não conseguir ver informações detalhadas nesse momento. Quero que meu nível de avaliação aumente rapidamente. Deixando isso de lado, estou interessado nas 3 habilidades restantes. Bem, de alguma forma posso entender resistência à corrosão. A proficiência da habilidade pode aumentar se eu comer coisas podres. Eu não acho que eu comeria de boa vontade. O problema são as 2 habilidades restantes. Embora a habilidade Tabou pareça perigosa, eu não conheço seus efeitos. Para ser franco, nem consigo imaginar isso. Explicação por favor. Não adianta se eu não souber qual é o seu efeito. Heresia mágica é a mesma coisa. Eu não sei como usá-lo. O que será ativado se eu recitar um encantamento? Mesmo que eu diga isso, não posso falar porque sou uma aranha. Só posso chorar kishi ou talvez deva dizer ranger os dentes. Não, mesmo que eu consiga falar, nem conheço o encantamento. Não muda que não seja utilizável. Tento recitar heresia mágica ao meu coração para julgamento. Nada acontece. É inútil. Achei que recebi o título e a habilidade foi uma dádiva de Deus, mas a única, substancial foi resistência à corrosão. Não, bem, acho que a resistência ao veneno também foi um ganho. Pensando assim, o único título útil era Grossfeder, certo? Comedor relativo de sangue não serve a nenhum propósito. Se a condição para adquirir o título comedor relativo de sangue é comer parentes de sangue, então deve haver muitos dos meus irmãos que têm o mesmo título. Porém, apenas o idiota que foi comido por mim há algum tempo chegou aqui.
Isso significa que não há muita mudança nas habilidades de batalha, mesmo que eu tenha adquirido o título. Não tem sentido se for inútil. Eu vejo. Portanto, existem algumas razões para condições simples. Quando as condições do título são fáceis, seu efeito é baixo. No entanto, saber que existe algo como o título é grande. Se eu conseguir coletar títulos, talvez consiga coletar mais habilidades com eficiência. Devo experimentar várias coisas para verificar se consigo adquirir mais títulos ou não. Comentários do capítulo do relatório capítulo 14 capítulo da reconstrução. Pouco tempo se passou após o ataque do meu irmão. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Spider Tread LV5 tornou-se Spider Tread LV6. Brinquei com meus fios e seu nível aumentou quando usei para treinar. Não, tive dificuldade em nivelá-lo. Graças a isso, agora é branco puro em minha casa. Minha casa mudou muito em comparação com a aparência original. Primeiro, a quantidade de teias aumentou. Antes disso, as teias eram colocadas em conjuntos na parte superior e inferior em um local remoto da intersecção em forma de T, mas, agora, as teias se espalham até o ramal na passagem. Estendi muitos conjuntos de redes na passagem. Com apenas um conjunto de teias, só permitiria invasões e avanços como o que aconteceu antes. Deve levar algum tempo para avançar com todas essas teias. Com isso, a segurança da minha casa aumentou. Decorei as paredes porque a habilidade não subiu de nível. Espalhei meus fios na parede e pintei de branco. Claro que não é uma mera decoração. Esse fio de papel de parede está ligado às teias. Ajustei para que quando uma presa fosse pega, os fios se separassem da parede e envolvessem a presa. Esta é a minha armadilha arrogante que concluí após várias tentativas e erros. Quando comecei a colar meus fios de papel de parede, meu nível de habilidade aumentou 1. Depois de terminar de colar os fios do papel de parede, coloquei alguns fios extra finos, pois ficavam invisíveis na minha casa. Nunca fiz esse fio adesivo e ele quebra imediatamente após tocá-lo. Ele irá quebrar eventualmente pelo ar, mesmo se eu deixá-lo, então será absorvido pelos fios do papel de parede. Acho que a razão pela qual consegui produzir um fio tão fino é que meu nível de habilidade passou para 5. O efeito deste tópico é procurar inimigos. Os fios estão ligados a mim e se houver algo que toque no fio, eu saberia o que é. Porque eu disse que é inconveniente não poder olhar para trás antes, então pensei que deveria desenvolver um fio de busca do inimigo. Decidi montá-lo em minha casa porque não era necessário cuidar da retaguarda enquanto estou em casa. Algum dia, espero que possa ser operado remotamente porque quero pesquisar fora de minha casa. Bem, depois de fazer tantas coisas, como esperado, não tive nada para fazer, então guardei alguns tópicos à toa e, finalmente, minha habilidade atingiu o nível 6. Graças a isso, deixo as bolas de pelo como estão devido ao fio de seda de qualidade fina que tinha um luxo transbordante. Isso parece ser capaz de ser vendido por uma boa quantia de dinheiro para um humano. Bem, não é como se eu soubesse alguma coisa sobre a indústria têxtil humana. Aliás, se eu liberei tanta quantidade de triades, é óbvio que estou com fome. Portanto, comi todas as presas lamentáveis que foram capturadas na teia. Parece que os monstros aqui têm veneno em seus corpos. Não morri facilmente, mesmo com minhas presas venenosas. Bem, minha vitória já estava decidida no momento em que minha presa está presa na teia. Mesmo assim, acho que é impossível lutar sem fios. Escave esses dados, refazendo-os até a N0 verbim de qualquer forma, mesmo com minhas presas venenosas, não será eficaz a menos que eu precise continuar mordendo minha presa. Por tanto tempo, seria arruinado por um contra-ataque se eu não o contivesse com meus fios. Graças a isso, minha presa venenosa aumentou para o nível 4 e resistência a veneno aumentou para o nível 5. Não sei se é por causa do aumento do nível de resistência ao veneno, mas o gosto amargo dos monstros com veneno se tornou um hábito. Quanto aos monstros que derrotei até agora foram 3 Euro-Randanel, 1 Euro-Picatote, 1 Euro-Basilisco e 1 Fingeguat. Todos eles foram pegos pela teia e os contive com fios e depois os matei com minhas presas venenosas. Euro-Randanel era um monstro que parecia um pequeno dinossauro. Fiquei confuso porque 3 deles vieram ao mesmo tempo. Bem, não tive dificuldades porque os 3 foram pegos na teia. Euro-Pecatote era um monstro estranho com braços de macaco e corpo de pinguim fundido com um pelicano. Fingeguata era um monstro parecido com uma abelha com um corpo enorme que pode preencher esta passagem que tinha cerca de 3 metros.
Por causa disso, é muito mais fácil ser pego na web. O mais perigoso foi Aurobasilisk. Era um enorme monstro parecido com um lagarto e, assim como o nome, pode usar ataque de petrificação. Provavelmente igual ao conto de fadas, foi o olho do diabo da petrificação que petrificou uma das minhas patas dianteiras. Por causa da lentidão da velocidade de progressão da petrificação, de alguma forma consegui derrotá-la. Mas era um inimigo terrível. Depois disso, até subir de nível e trocar de pele, tenho que passar meu tempo com minha perna dianteira petrificada. Embora possa ser um ganho porque consegui adquirir a habilidade resistência à petrificação, mas era muito mais perigoso que o primeiro sapo. Ah, eu apenas disse isso suavemente, mas subi de nível. Além disso, é de 3 níveis. Estou no nível 5 agora. As habilidades que eu sei que tenho foram Poison Fang LV4, Spider Trear LV6, Appraisal LV2, Tabu LV1, Heresy Magic LV1, Poison Resistance LV5, Acid Resistance LV2, Resistência à Corrosão LV1 e Resistência à Petrificação LV1. Embora meu nível tenha aumentado em 3, a habilidade não aumentou tanto. A avaliação não soube de nível desde LV2. Parece que o bônus de proficiência em habilidades ao subir de nível é pequeno. E parece que eu perdi durante meu primeiro nível que o ponto de habilidade aumenta ao subir de nível. Porém, o valor é bem pequeno. Fiquei animado quando ouvi a voz do céu dizendo que obtive pontos de habilidade, mas depois disso tentei adquirir algumas habilidades, mas não adiantou. Nesse momento, tentei lembrar todas as habilidades possíveis, como caixa de itens ou regeneração automática, mas não havia nenhuma habilidade que pudesse ser adquirida. Em primeiro lugar, a voz do céu não me dará uma resposta, mesmo que a habilidade exista ou não. Pontos de habilidade insuficientes. Essa foi a única resposta que voltou. Parece que o método para se tornar incomparável adquirindo todas as habilidades é impossível. Parece que a limitação da habilidade é mais severa do que eu pensava. Comentários do capítulo do relatório. Capítulo 15. A hora em que perco meu paraíso. Trace seu caminho de volta às origens desta substância em N0 Vrubin. Hoje também passei meu dia preguiçosamente. Ah, minha casa é. As refeições vêm de lá sem permissão e posso dormir profundamente em uma masmorra perigosa porque as contramedidas foram garantidas. Porque espalhei alguns fios maços no chão firme, parece que estou dormindo em uma cama. Tornou-se uma rotina diária continuar produzindo fios enquanto relaxo. Ah, isso é felicidade. Pensando na minha vida anterior, passei meu dia a dia inquieto. Eu não tinha essa consciência. Agora que penso nisso, o que você acha de 4 horas de sono? Meu ciclo de vida na vida anterior era acordar de manhã e ir para a escola. Quando as aulas terminam, volto para casa e não faço nada além de jogar. Quando minha sonolência atingiu o limite, só eu durmo. Foi uma vida assim. Embora seja divertido jogar, mas pensando agora, havia uma obrigação de jogar. Sendo um jogador gratuito e ao mesmo tempo um dos melhores jogadores do jogo online, tentando corresponder às expectativas com orgulho. Inadvertidamente penso que isso excedeu a minha capacidade. Tal eu, algo como corresponder às expectativas de todos, ainda é bom se for uma piada. Autopresunção. Não me importo com os olhos de outra pessoa. Embora eu pensasse assim, parece que ainda tenho um senso humano, embora tenha percebido isso depois de viver esta vida. Portanto, o verdadeiro significado é quando estou vivendo uma vida onde não tenho nada para fazer, há uma sensação de liberdade. No início, fiquei desconfortável ao pensar que não aguentaria todo o tempo livre que tenho, mas parece que foi apenas uma ansiedade desnecessária. Embora eu esteja certamente livre porque não há internet nem jogos nesse ambiente, mas não é tão insuportável. Parece que meu padrão de felicidade é um pouco inferior ao das pessoas normais. Para ser franco, já é uma felicidade poder viver. Já estou feliz com a vida atual que tenho comida e vida garantidas. Estou feliz até pensar que pretendo passar a vida aqui. Embora eu não saiba quanto tempo uma aranha pode viver. Mas acho que um dia terei que sair de casa. Situação inesperada. Mudanças no ambiente. O aparecimento de um inimigo poderoso que pode romper minha teia. Não sei quando será, mas acho que essa hora chegará. Não há nada que não mude. Portanto, devo me preparar quando chegar a hora. Embora eu tenha decidido isso, ainda é muito cedo. Ainda não estou preparado. Na frente da minha visão de pânico estava uma das entradas da minha casa em chamas.
Eu estava adormecendo e de repente as chamas começaram a subir. A casa que me esforcei para construí-la está atualmente engolida por um mar de chamas sem poder resistir. Meu fio de aranha, do qual me vangloriei por ser invencível, é inesperadamente fraco contra o fogo. No entanto, por que de repente há chamas em minha casa? Eu entendi a resposta imediatamente. É um humano. Havia um homem nas profundezas do fogo. Uma tocha está em sua mão. Ele deve ter queimado minha casa usando o fogo da tocha. Isto é mal. Embora seja difícil ver claramente através do fogo, posso ver a figura de vários humanos atrás do homem. Não creio que tenham acendido o fogo acidentalmente. Obviamente, é uma ação que eles sejam cautelosos com a teia de aranha. Então, eles devem estar cientes de que nas profundezas da teia existe uma aranha que sou eu. Se eu continuar aqui, só tenho duas opções: morrer ferido pelo fogo ou morrer encurralado por humanos. Felizmente, as chamas ainda não chegaram ao meu lugar e se eu escapar pelo lado oposto, os humanos não deverão conseguir me alcançar. Olho para minha casa mais uma vez. Passei a maior parte do meu tempo aqui depois de reencarnar. Eu coloquei grandes esforços para construí-lo. Tendo feito várias descobertas neste lugar e cada vez depois de descobrir algo, eu oscilava da alegria à tristeza. Até agora, este também foi o lugar que me protegeu o tempo todo. Eu poderia amar este lugar mais do que meu quarto na minha vida anterior. Passei tanto tempo neste lugar. Comecei a correr, com as chamas na direção oposta. Eu passo pela complicada teia de aranha com habilidade. A última teia. Nunca poderei voltar a este lugar depois de passar por lá. Não há mais segurança quando passo por lá. Ainda assim, passo pela última teia sem hesitação. Embora eu tivesse vontade de olhar para trás, não o fiz. Agora, preciso escapar o mais longe possível. Assim, eu fui expulso de minha casa. Embora seja uma sequência, os aventureiros que incendiaram minha casa pareceram descobrir depois minha grande quantidade de bolas de linha deixadas no centro. Felizmente as chamas não chegaram até lá eles o recolheram. Disse que as roupas feitas com os fios eram vendidas por uma grande quantia em dinheiro. Parecia que o rei de algum país até o comprou e isso se tornou assunto por um certo período de tempo. Só sei do fato depois de muito tempo. Comentários do capítulo do relatório capítulo 16 Saindo do ninho caminhando. Meus passos são pesados. O choque foi maior do que eu pensava porque corri a toda velocidade. Perdi minha querida casa. Mesmo que eu me torne uma aranha, meu coração não vacilará, mesmo que eu coma coisas estranhas. O choque foi inesperadamente grande quando chegou a hora, embora eu pretendesse estar preparado quando houvesse uma situação em que eu precisasse sair de casa algum dia. Achei que seria um pequeno atraso, mas o dano foi enorme. Eu queria manter minha casa, pelo menos até chegar ao nível 10. Uau! Uga! Yoshi, encerro minha hesitação. Vamos mudar de sentimento. Por enquanto, vamos decidir o que fazer no futuro. Existem várias opções. 1. Construir uma nova casa em outro lugar. 2. Passeie pela masmorra. 3. Vá em direção à saída da masmorra. Isso é tudo o que consigo pensar agora. Quero escolher a opção número 1 quando penso na segurança. Mas, pretendo rejeitar a escolha número 1. Minha casa é maravilhosa. As necessidades da vida são satisfeitas e quase não há necessidade de trabalhar. Pode-se dizer que era um paraíso ideal. Mas eu ficaria constantemente arruinado se continuasse relaxando nesse ambiente. Tanto física quanto mentalmente. Eu me tornarei uma aranha imprestável se continuar caçando com segurança em minha casa e não conseguirei superar situações inesperadas. Percebi isso depois que o humano queimou minha casa. Do jeito que está agora, se alguém rompesse minha teia de aranha, eu só teria a opção de escapar. Não adianta se for assim. Seria infinito se eu ficasse deprimido sempre que fujo dessa vez. Acima de tudo, há algo latente dentro de mim porque minha casa foi destruída. Parece que não consigo continuar fugindo sim. Estou realmente frustrado. Minha casa foi destruída facilmente. Estou lá e não posso fazer nada, exceto pensar que fugir é a escolha mais óbvia. Sim, quem não hesitou em pensar em escapar não foi outro senão eu. Mas como foi depois de escapar? O sentimento de frustração e o quão patético sou que pode dilacerar meu corpo. Escapar mais uma vez? Como se eu pudesse suportar tal coisa. O que me deixa furioso é que minha casa não era apenas um lugar conveniente, mas um lugar que era importante para mim.
Se eu dissesse que é banal, é o lugar ao qual realmente pertenço. Na minha vida anterior, eu não pertenço a lugar nenhum. Minhas relações familiares ruíram e não me acostumei com a escola. Mesmo no jogo, é apenas um mundo de ficção. Não há lugar onde eu pertença. Bem, tomei uma atitude desafiadora de que se eu não pertenço a lugar nenhum. Minha casa, o lugar construído só para mim, o lugar ao qual pertenço. Um lugar só para mim sem hesitar a ninguém. Foi levado embora. Foi saqueado por uma existência que era eu. Nunca poderei me orgulhar se entregá-lo aqui. É feliz apenas poder viver. Ah, eu era um idiota japonês amante da paz. Viver sem orgulho é como estar morto. Eu entendi isso antes. Minha casa estava perdida. Meu orgulho foi ferido. Escave esses dados, refazendo-os até a N0 Verbin devo me tornar mais forte para que meu orgulho não seja manchado. Consequentemente, não posso me trancar em uma nova casa e caçar com segurança. Devo ganhar experiência através de combates. Se for esse o caso, então ele está vagando pela masmorra sem rumo ou indo em direção à saída. No entanto, ambas as opções parecem iguais. Afinal, não sei onde fica a saída. No final, a única escolha que resta é vagar sem rumo. Em primeiro lugar, mal conheço esta masmorra. Não sei o nome desta masmorra, embora tenha nascido e sido criado nesta masmorra. Não sei quão grande é esta masmorra, qual é a dificuldade desta masmorra e nem sei sobre a topografia da masmorra. Há muitas coisas que não sei. Sinto que me preocupei com coisas que não sabia antes disso. Ah, isso mesmo. O momento em que adquiri a habilidade de avaliação. Isso mesmo. Eu tenho avaliação. Ele não pode mais subir de nível quando estou em minha casa, mas agora que estou fora de casa, seu nível pode aumentar. Se o seu nível aumentar, pode ser útil, então devo continuar avaliando a partir de agora. Assim, começo a avaliar. Parede do labirinto, piso do labirinto, teto do labirinto não é útil como sempre. A proficiência da habilidade deveria estar aumentando porque os resultados da avaliação são exibidos um por um sempre que eu ando. Estou começando a me sentir mal por causa das informações que fluem na minha cabeça. Preciso aguentar um pouco até me acostumar. Quando avaliei a grande multidão de monstros pela primeira vez, não me senti mal daquela vez. Naquela época, em vez de me sentir mal, acho que fiquei pasmo. De qualquer forma, eu deveria vagar pela masmorra enquanto avaliava. Comentários do capítulo do relatório. Capítulo 17. Eu uso um truque sujo de forma justa e honesta. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade avaliação LV2 tornou-se avaliação LV3. O nível de habilidade subiu facilmente. Não se passou muito tempo desde que comecei a avaliar. Então isso aumenta facilmente se eu não me fechar dentro de casa. Estou tendo uma sensação complicada. Bem, não há nada melhor do que aumentar o nível. Bem, o que isso mostrará no nível 3? Eu me avalio imediatamente. Pequeno Taratect Minor LV5 sem nome a nível nisso. Água. Deixar. Bem, ele adicionou uma nova informação. Mas quando essa habilidade será útil? Vender. No entanto, eu me pergunto quão forte é o pequeno Taratect menor, minha espécie é nesta masmorra. Algo inesperado ocorreu quando pensei em tal coisa. Pequeno Taratect menor. Filhote da espécie Taratect em deterioração. O que? Este é o resultado da minha avaliação depois de avaliar o nome da minha espécie. Avaliação dupla. Não acabei de descobrir um truque importante. Isso significa que tenho que tentar avaliar as coisas novamente. Taratect, uma espécie de monstro do tipo aranha era possível. Isso não é incrível? Se acontecer de eu avaliar algo e surgir uma palavra desconhecida, também posso avaliar a palavra desconhecida. Orelha. A explicação ainda é curta e ainda não dá muitas informações, mas não será incrível se eu subir de nível. Posso conseguir obter várias informações a partir de uma avaliação. Apraz-alça, lamento dizer que você é inútil. De agora em diante, farei o meu melhor para melhorar minhas habilidades. Bem, é bom continuar avaliando, mas agora apareceram cerca de 2 problemas. É que estou com fome e com sono. É isso que é. Depois de escapar a toda velocidade do ataque surpresa em minha casa, perambulo pela masmorra, então é óbvio que vou ficar com fome e com sono. Embora eu ainda possa suportar isso, mais cedo ou mais tarde, precisarei comer e dormir. A existência de outros monstros passou a ser o problema dos dois. Para comer,
Preciso encontrar um monstro e derrotá-lo. Escave esses dados, refazendo-os até N0 pelo contrário, preciso evitar ser encontrado por um monstro enquanto durmo. Estou num dilema, incapaz de satisfazer ambos. Vender. Bem, na verdade existe um plano para resolver ambos. Eu deveria fazer uma casa simples para dormir nela. Com isso, posso dormir em paz e garantir refeições caso um monstro seja pego na armadilha. Matando 2 coelhos com uma pedra. Mas, já que decidi que deveria lutar há algum tempo, quero matar minha presa com minhas próprias mãos, tanto quanto possível. Quando durmo, construo uma casa simples porque é inevitável. Mas eu gostaria de lutar pelo menos uma vez depois de acordar. A casa simples não é um lugar para caçar, mas é um lugar para garantir um lugar para dormir. Bem, eu comeria sem reserva se houvesse um monstro preso na armadilha. Por enquanto, continuarei vagando por aí em busca de monstros. Está lá. É Urusapo LV3A, frente da passagem onde me escondo, havia a figura do sapo predestinado. Esse cara vira as costas na minha direção. Ainda não percebeu minha existência. Devo lançar um ataque surpresa? Ele me notou quando pensei sobre isso. TCH. Kizar. Em primeiro lugar, eu ameaço. Educação física. Som de cuspir. Uau! Você, não é justo cuspir sua saliva de repente. Eu mal me esquivo. Sobre. Não, cuspa consecutivamente. Ufu. Como se eu pudesse evitar tantos de uma vez. Dor. Embora não seja aquela dor em comparação com a primeira vez por causa da resistência, mas ainda assim não muda o fato de estar sentindo dor. Ou melhor, eu não sabia que você era tão enérgico se eu nunca te segurasse com meus fios. Sobre. Espera. PGA. Não consegui evitar, novamente. Isso é ruim, se continuar assim, eu seria derrotado unilateralmente. Agora que chegamos a esse ponto, só há ataque suicida. Sobre. Como se eu recebesse o mesmo ataque depois de muitas vezes. Depois de tanto ataque, eu sei que você só pode cuspir 3 vezes. Não subestime os olhos do jogador chamado Idaten e minha técnica de evasão. Evito a saliva. Eu balanço minha garra em direção ao sapo. Como esperado, foi evitado e pulou e usou a língua. 2 vezes. Dor. Fui atingido pela língua como se estivesse sendo esmagado por ela. Além disso, a língua tinha ácido e não era apenas a dor de ser pregada, mas também a dor do ácido no meu corpo. Sim. Esta é uma lesão grave. Se houver um medidor de resistência, estaria na zona perigosa. Se eu receber outro golpe, posso morrer por causa disso. Mas isso não acontecerá. O resultado já foi decidido. Porque coloquei os meus fios em volta do lugar onde a rã saltou. O truque é simples. Eu apenas solto meu fio no chão enquanto evito o ataque de cuspe. Quanto a mim, parece que tenho tendência a soltar fios inconscientemente no chão quando estou em movimento. Usei desta vez. Aumento a adesividade dos fios que soltei inconscientemente. Depois disso, só me resta guiar o sapo até aquele lugar. Ajustei o ângulo e a velocidade do meu ataque de garra para fazê-lo saltar para aquele lugar. Mas não esperava que contra-atacasse no ar. O sapo que ficou preso pelo fio após pousar. Enrolo um fio adicional sem piedade. Depois disso, é óbvio o que vou fazer. Chomp. Minha primeira batalha terminou com uma vitória estreita. Comentários do capítulo do relatório. Capítulo 18. A recuperação completa após ficar na pousada é apenas no jogo. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Resistência a Ácidos LV2 tornou-se Resistência a Ácidos LV3. Um nível de habilidade aumentou. Com isso, da próxima vez que eu lutar contra o sapo será um pouco mais fácil. Na verdade, a possibilidade do dano ter ultrapassado o valor máximo se não houver resistência contra ele. Foi perigoso. Meu corpo já está desgastado. 2 ataques de cuspe e um ataque com a língua. Apenas com esses ataques, estou à beira da morte. Especialmente, o ataque da língua era perigoso. Meu corpo amolgou depois de receber o golpe direto e algumas pernas quebraram com o choque. Eu não baixei a guarda. Eu esperava que a taxa de vitórias fosse baixa se eu lutasse de frente sem usar teias de aranha contra outros monstros. Ainda assim, em algum lugar do meu coração, pensei que posso de alguma forma administrar isso. Honestamente, é inesperadamente tedioso. De qualquer forma,
Acho que não consigo me movimentar direito com essa lesão. Por enquanto, eu deveria fazer uma casa simples aqui e me dedicar a curar a lesão. Deixo o sapo morto ali e começo a espalhar meus fios. Principal, uma dor intensa assaltava meu corpo sempre que me movia. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade adquirida, resistência à dor L1O. É uma nova habilidade. De alguma forma posso sentir que a dor está aliviando. Mesmo assim, é muito doloroso. No entanto, esta habilidade parece bastante útil. Estou grato porque o nível de habilidade aumentará, naturalmente, se eu continuar a sobreviver depois disso. Finalmente, a casa simples está concluída. Com isso, posso finalmente descansar. Se um monstro me atacasse agora, eu definitivamente morreria. Por enquanto, vamos comer a presa que tive dificuldade em matar. Meu primeiro terminou com uma vitória estreita. A batalha com meu irmão. Tal coisa nem pode ser chamada de batalha. Não, contado. Percebi isso mais uma vez depois de experimentar minha primeira batalha. Eu sou fraco. E eu acho que todas as espécies do pequeno Pteratect menor, incluindo eu, são fracas. Bem, de qualquer forma, é uma espécie em deterioração. O poder ofensivo é fraco e o poder defensivo é frágil. Embora apenas a velocidade tenha atingido um certo nível, ela não pode evitar a enxurrada de ataques de cuspe do sapo. Meu valor de habilidade básica é ainda inferior ao de um sapo de nível inferior. A razão pela qual consegui derrotar um monstro sem dificuldades foi por causa da teia de aranha feita pelos meus fios. Este é o resultado se eu lutar de frente. Eu entendo bem como confiei em minha casa. De qualquer forma, isso ficou claro para mim. É impossível para mim iniciar uma batalha pela frente. Se eu fosse lutar de frente, pode-se dizer que tudo é decidido pela forma como eu vou conter meu oponente com fios. Alternativamente, há uma medida em que posso morder meu oponente com minhas presas venenosas, mas com esse status ruim, eu seria morto antes de poder morder. Posso confundir meu oponente com minha velocidade e atacar quando houver oportunidade, ou posso montar uma armadilha como esta, e contê-lo com meus fios. Esta parece ser minha estratégia básica. Ou posso preparar uma armadilha com antecedência e conduzi-la até lá. Pensando assim, minha compatibilidade com o sapo pode ser ruim. É um tipo em que continua atirando de longa distância unilateralmente. Porque não se moverá tanto, não pulará na armadilha. É uma pena não ter nenhum ataque de longa distância. Embora eu possa atirar nos fios, o alcance é curto e, acima de tudo, meu oponente pode ser cauteloso com meus fios. Quero manter esse método o maior tempo possível. Preciso pensar nas contramedidas para os ataques de longa distância o mais rápido possível. Deixar muitos problemas. Agora conheço minha fraqueza, ou melhor, estou cheio de fraqueza. No entanto, não posso ceder só por causa disso. Só preciso construir uma nova casa se precisar apenas viver. Mas então, não é bom. Desde que decidi viver minha vida com orgulho, não posso fugir daqui. Mas deixe-me descansar por enquanto. Essa lesão, me pergunto quanto tempo leva para chegar à recuperação completa. Ou melhor, pode até ser curado. Estou com inveja do personagem do jogo que consegue se recuperar totalmente depois de dormir durante a noite. De qualquer forma, vamos dormir. Hoje foi um dia cansativo. Preciso dormir para me recuperar. Assim, boa noite. ZZZ. Apenas. Dormi bem. Em vez de dormir, parece que desmaiei. Ainda sinto dor no meu corpo. Bem, é impossível recuperar de tal lesão em uma noite. Fruta. Muitas pessoas. Quando tentei esticar meu corpo, uma dor intensa percorreu minhas pernas dobradas. Especialmente minhas duas pernas médias direitas foram as mais doloridas. Não será arrancado se eu for descuidado? Fiquei inquieto pensando se essa lesão iria se recuperar ou não. Chonchon. Há uma vibração no fio. Um monstro foi pego pela teia da minha simples casa. Normalmente eu acordaria assim que houvesse uma vibração em meus fios, mas parece que dormi profundamente até não perceber. É tudo porque o dano no meu corpo foi muito grande. É o basilisco LV4 mãe. É o lagarto de petrificação. Outro cara problemático foi pego novamente. O que devo fazer? Porque esse cara tem o olho do diabo da petrificação. Ele pode atacar se nossos olhos se encontrarem. Além desse ferimento, não seria ruim se eu recebesse um ataque de petrificação?
Mas deixar o monstro ir é apenas, que ouro. Ah, nossos olhos se encontraram. Minha perna está começando a petrificar. Oh não! Quando se trata disso, já não há como evitar. Chomp. A velocidade de petrificação é consideravelmente lenta devido à minha resistência à petrificação. Mas é ruim não poder usar minha perna dianteira intacta. Se as coisas não correrem bem, pode ser difícil mudar. Por favor, morra enquanto minha perna ainda está funcionando. As paredes querendo saber se minha oração foi alcançada ou não, o basilisco morreu antes que minha perna se transformasse totalmente em pedra. O Mumu, embora eu ainda consiga andar, mas isso é difícil. Os pontos de experiência atingiram um certo grau. Ponto individual. Small Lesser Taratect LV5 tornou-se LV6 Momento divino. Todas as habilidades básicas aumentaram. Proficiência em habilidades de bônus de aumento de nível adquirida. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Poison Fang LV4 tornou-se Poison Fang LV5. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Resistência à Petrificação LV1 tornou-se Resistência à Petrificação LV2. Ponto de habilidade ganho. Está bem, está bem. Estou feliz que 2 habilidades tenham subido de nível. Trace seu caminho de volta às origens desta substância em N0 Vrubin, mas há algo muito melhor do que isso. Posso remover minha pele do meu corpo. É troca de pele. Um dos benefícios de subir de nível é a recuperação completa com a troca de pele. Eu estava preocupado se meu corpo amassado poderia ser curado ou não, mas parece que está totalmente recuperado agora. Obrigado, basilisco. Itadakimasu. Embora eu não tenha me recuperado completamente depois de dormir durante a noite, me recuperei completamente ao subir de nível. Comentários do capítulo do relatório. Capítulo 19. Não é grande coisa se não acertar. É uma sensação agradável recuperar completamente. Oh, meu Deus, não pensei que houvesse uma técnica de recuperação ao subir de nível. Eu me esqueci completamente disso. Mas, isso não pode ser usado tantas vezes, certo? Acabei de subir de nível há um tempo e isso significa que ainda faltaria um longo caminho antes que eu pudesse subir de nível novamente. Se eu sofresse uma lesão tão grave depois de cada luta, minha velocidade de recuperação não seria capaz de igualá-la. Então, eu precisaria construir uma casa simples lá e ficar dentro de casa para me recuperar. Não adianta se for assim. Afinal, eu voltaria à minha vida original. Embora eu diga isso, é apenas uma discussão sobre o que fazer. Eu não fico mais forte de repente só porque meu nível subiu. Se for minha fraqueza, então usaria minha cabeça para encontrar uma maneira de vencê-la. Para ser franco, se eu lançasse um ataque suicida sem pensar, seria como atravessar o rio Sanzu. Mesmo tendo reencarnado, não tenho lembranças de onde cruzei o rio Sanzu. Não há outra maneira senão esta. Embora eu não queira me machucar, se possível, mas não posso dizer algo tão luxuoso. Em vez disso, não há garantia de que poderei vencer a luta na próxima vez ou não. Mesmo há um tempo atrás, eu morreria se cometesse um erro. E se o sapo não mergulhasse no fio como planejado? Eu não quero pensar sobre isso. Passar sem se machucar em um estado de vida ou morte de última hora, o obstáculo é um pouco alto para mim. E não, espere. Embora eu assuma que me machucaria todas as vezes, isso não é um pouco perigoso. Recebo danos com minha defesa de papel. É muito ruim. Entre os monstros que conheci, o sapo não parece ser tão forte. Embora eu conheça sua força depois de lutar contra ele, sua aparência simplesmente não parece forte. Embora tenha uma cor que faz as pessoas serem cautelosas com seu veneno, não parece forte. Sem veneno, se for apenas uma simples força física de luta, então há outros que parecem ser mais fortes do que ele. Bem, fui levado a um estado crítico por um único golpe do sapo de aparência fraca. Não serei morto com um golpe se for um ataque de alguém mais forte. É possível. Se isso acontecer, não será mais uma lesão. O que devo fazer? Não. Há apenas uma medida. Não adianta mesmo que eu tenha esperança em minha defesa. Eu deveria pensar que seria a morte se eu recebesse um ataque. Isso significa que só preciso evitar os ataques do meu oponente. Não é fácil. Que jogo impossível. Na minha vida anterior, a habilidade evasiva que tenho no jogo foi resultado de prática repetida. Agora vou confessar, continuo morrendo no jogo. É o chamado aprender morrendo.
Observo o padrão de ataque do meu oponente com a premissa de morrer e aprender com ele. Com isso como base, eu consegui controlar um personagem estranho como um especialista em esquiva pela primeira vez. Portanto, não posso vencer um inimigo que nunca encontrei antes. Minha situação atual é um pouco semelhante à do personagem do jogo. O personagem do jogo é especializado em velocidade e também teve seu poder ofensivo aumentado. Outros status estão em seu valor inicial. Era um personagem inútil, com defesa de papel e sem medidas contra ataques de longa distância. Agora estou sofrendo por causa disso. Em primeiro lugar, a realidade é muito diferente do jogo. Porque no jogo só preciso usar os dedos para me mover, mas na realidade preciso mover todo o corpo. Até na minha opinião, não seria bom se eu ficasse colado na tela de um jogo. Acima de tudo, há uma sensação de tensão de que tudo acabará se eu morrer. Não pareço estar tenso. Tal coisa. Hein? Não me sinto tenso. Vamos esquecer essa conversa. De qualquer forma, é diferente no jogo e na realidade. Mesmo no jogo, tenho premissa de morrer. Eu ser um personagem evasivo na realidade é impossível. Embora não haja razão, também não há um bom plano. Em geral. Em primeiro lugar, tenho poucas cartas para jogar. Embora o fio seja útil de várias maneiras, as presas venenosas só tinham uma maneira de usá-lo. Acredito que a avaliação será útil se nivelar. Embora as habilidades de resistência sejam úteis, minha defesa original é fraca. O que resta são a heresia e magia e o tabu com efeitos desconhecidos. Magia de heresia. Deveria ser possível usar ataques de longa distância se for chamada de mágica, mas não sei como usá-la. Eu quero seriamente um tutorial. Se for possível adquiri-lo, eu deveria saber pelo menos como usá-lo. Magia que só existe na fantasia e pensei que poderia usá-la se a imaginasse. Eu acho que deveria haver uma função simples como essa. Bom, não adianta implorar por algo que não existe. Espio furtivamente pela sombra da rocha. Tartaruga rochosa pequena LV2 e é uma tartaruga carregando uma pedra nas costas. Pode-se dizer que é grande, provavelmente tem o mesmo tamanho das Galápagos na Terra, mas não houve impacto se for comparado com outros monstros. Mas, tem a palavra pequena no nome. Isso significa que esse cara é uma criança. Tartaruga rochosa pequena, filhote de tartaruga rochosa exatamente como esperado. É assim mesmo. É uma criança desse tamanho. Eu absolutamente não quero conhecer seus pais. Pois bem, vamos andando. Ainda não me notou. Então, vamos lançar um ataque pelas costas sem reservas. Salto da rocha e me aproximo a toda velocidade. Eu pulo na rocha e atiro meus fios. Não. Foi abalado. Mas consegui atirar meus tópicos para ele. A tartaruga não consegue mais se mexer. A tartaruga rasgou o fio e correu para a frente. Uau! Evacuar. Evacuar. Eu evito isso com um passo lateral. Colidir. Com um impacto terrível, a tartaruga mergulha na parede. Mãe. Eu ficaria arrasado se recebesse isso. Foi a primeira vez que meu fio se rasgou. Isto é mal. A tartaruga se vira em minha direção. Ele corre de novo. Eu evito. Colidir. Ele corre de novo. Eu evito. Colidir. Ele corre de novo. Já é o suficiente. Prendo um fio na pata da tartaruga evitando que ela se precipite. Embarque em uma missão até a formatura em N0V número BIM. A tartaruga tropeça e rola em reação à corrida. Está caído no chão de cabeça para baixo. Quando se trata disso, seria difícil se levantar. Bem, não vou dar tempo suficiente para que ele se levante. Chomp. Embora eu morresse se acertasse, mas não é grande coisa se não acertar. Comentários do capítulo do relatório capítulo 20. Eu sou uma aranha. Atualmente atrás de você tive dificuldade em derrotar a tartaruga. Depois de deitá-lo de cabeça para baixo no chão, eu o mordo uma vez, mas ele se esconde em sua concha. Quase fui pego entre a casca enquanto a mordia. Tendo uma força tão fraca, é impossível arrancá-lo de sua concha. Portanto, coloco minhas presas na abertura da casca e pingo meu veneno. Então, a tartaruga saiu rapidamente. Ele saiu parecendo estar com dor e eu rapidamente o mordi. Depois disso, comi a tartaruga. Comi uma refeição sem veneno pela primeira vez na vida. Bem, é difícil. E não estava delicioso. Crianças. Desta vez, foi uma vitória impecável. É porque consegui evitar todos os ataques do meu oponente.
Ou talvez eu deva dizer que a tartaruga apenas avança tolamente e seu movimento também é lento. Isso não significa que aprendi os segredos de evitar. É que nossa compatibilidade era boa. Mas tenho a sensação de que minha velocidade aumentou. Mesmo se eu subir de nível, não sei quão fortes são meus outros status, mas é óbvio que minha velocidade se tornou mais rápida do que antes. Acho que consegui me mover bem rápido em comparação com a luta contra o sapo. Parece que a espécie Taratect é um monstro especializado em velocidade. No entanto, especializar-se em evasão é impossível. E minhas maiores armas agora são minha velocidade e fios. Derivado destes dois, a estratégia mais adequada para mim é o ataque surpresa. Covardia. Não há covardia em uma luta de vida ou morte. Além disso, é apenas um ataque preventivo. Isso não é covardia. Bem, a partida provavelmente seria decidida pelo ataque preventivo. Eu não deveria experimentar o combate? Mesmo este um combate legítimo. Uma grande pessoa não será capaz de entender isso. Bem, mesmo que eu diga para lançar um ataque surpresa, a probabilidade de sucesso é apenas metade. Mesmo outros monstros não vivem em tal zona de perigo para exibição e devem ser sensíveis aos perigos. Eu ganharia se o ataque surpresa tivesse sucesso. Terei que tomar minhas decisões rapidamente na situação se falhar. O problema é se há outros monstros que possam rasgar meu fio como a tartaruga. Na verdade, rasgar meu fio que pensei que só fosse fraco contra o fogo. Minha habilidade Spider Triad está no nível 6. Dentro das minhas habilidades, tenho o nível mais alto. Ser capaz de rasgá-lo é aproximadamente igual à minha derrota. Fui salvo porque a tartaruga era compatível. Mas é assustador pensar que outros monstros podem rasgar meus fios. De qualquer forma, coloquei muita confiança em meus tópicos. Vou colocar na minha cabeça que meus fios podem ser rasgados no futuro. Depois disso, não encontrei nenhum outro monstro novo, exceto a tartaruga, e fiquei com sono. Fui dormir na minha casa simples. O sol nasce na manhã seguinte, embora eu não saiba se é de manhã ou não. De qualquer forma, acordei. Bem, vamos reiniciar minha pesquisa. No entanto, esta masmorra é muito ampla. Embora eu ande por aí desde que me perdi nesta área do labirinto, não há sinal de que eu possa fugir dele. Quando há uma bifurcação no corredor, eu sempre vou para a direita. Já ouvi antes que colocar as mãos na parede do labirinto enquanto avança irá ajudá-lo a alcançar a meta. Avançar com regularidade é mais fácil de lembrar. Quando chegar a hora, posso seguir o fio que solto no chão, inconscientemente e retornar. Assim, avanço rapidamente, mas não há sinal do objetivo do labirinto. Como sempre, a habilidade avaliação que eu estava executando continua repetindo a parede do labirinto e o chão do labirinto na minha cabeça. Embora eu não saiba a distância exata que avancei, já deveria ter pelo menos dezenas de quilômetros. Cheguei muito longe quando pensei assim. Quando eu era humano, morreria se andasse tão longe. E encontrei minha primeira presa de hoje. O Mu é um monstro que eu nunca vi antes. É um monstro com muitas pernas semelhantes a uma centopeia. Por enquanto, devo avaliá-lo. Euroferect não conseguiu avaliar seu status 1. Falhou. O nível não aparece. A avaliação pode falhar. Eu sabia disso pela primeira vez. Bem, não faz nenhuma diferença, mesmo que falhe. Mas espere um minuto. Não falhou por causa da nossa diferença de nível, certo? Se for esse o caso, isso significa que a centopeia é muito mais forte que eu. Mas não parece mais forte do que eu. O fracasso da avaliação não tem nada a ver com a nossa diferença de nível. Se sim, é bom, mas e se for como se um homem sábio mantivesse alguns de seus talentos de reserva? Não, há ajuda, mesmo que eu esteja perdido. Mulher é corajosa. Vamos. Eu me aproximo das costas do meu oponente rapidamente sem fazer barulho. Zuzuzuzu. Olá, morre. O ataque surpresa teve sucesso facilmente. Estou um pouco desapontado por ter conseguido com muita facilidade. Minha opinião sobre a centopeia que eu temia era um mal-entendido. Sem rasgar meu fio como a tartaruga, termino de contê-lo. Eu termino com minhas presas venenosas. O centopeia parece pouco apetitosa pela sua aparência e era pouco apetitosa como esperado. Trace seu caminho de volta às origens desta substância em N0 Vlubin. Além disso, contém um veneno estranho e me fez sentir mal depois de comê-lo. De alguma forma,
Meu corpo parece um pouco rígido. Ah, nunca comi nada delicioso depois de renascer como aranha. Embora eu ache que é uma preocupação luxuosa, quero comer algo delicioso. Ah, porque um cupim ou outro não cai em algum lugar.